A paz do grande sou, amados e amadas, pastor Juan L. Paixão, mais uma vez para deixar uma mensagem da parte de Deus, que tem o título que diz: Por que Deus permite que situações difíceis aconteçam? A pergunta mais comum entre aqueles que estão vivenciando o dia mal é: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa tempestade justo agora, quando eu estava quase chegando onde queria? É claro que não tenho a pretensão de desvendar todas as razões para isso, mas eu gostaria de destacar pelo menos 4 motivos por que Deus permite a adversidade em determinados períodos. Conhecermos melhor a nós mesmos, conhecermos melhor Jesus, ter a nossa fé ampliada e ajudar outros que estejam passando por situações semelhantes às que vivenciamos. Para conhecermos a nós mesmos e sermos purificados. O primeiro motivo por que Deus permite que vivenciemos situações difíceis, tempestades, é para promover o nosso autoconhecimento, a correção de nossa visão errada sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida de um modo geral, bem como a purificação de nossas motivações erradas e egoístas. Às vezes pensamos que somos mais do que realmente somos. A soberba nos atinge em cheio. Louvado seja eu, glória a mim. Muitas bênçãos e vitórias, mesmo as mais reles, podem deixar-nos excessivamente confiantes. E não é somente o rico que se torna vaidoso, que fica convencido. Existem, com perdão da má palavra, muitos pobres metidos à besta. Tanta gente se gaba de tantas coisas, porém basta uma simples doença ou alguma outra dificuldade qualquer para nos desestabilizar por completo, acabar com todo o nosso orgulho. Quando Deus nos manda a tempestade, nenhum desses super-homens, entre aspas, resiste, sejam eles machões, ricos ou inteligentes. O salmista Davi confessa no Salmo 42 e o verso 12: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. A situação dele era a pior possível, mas Davi termina o Salmo 40, verso 17, dizendo o seguinte: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O rei Davi era de fato riquíssimo e muito poderoso, mas ele, como todo mundo que está atravessando tribulações e tempestades, viu quem realmente ele era, um ser humano frágil e cheio de limitações. Sendo assim, podemos afirmar que muitas vezes Deus permite que a tempestade nos atinja para fazer com que desçamos do pedestal em que estamos para o nível ao qual realmente pertencemos. O Senhor faz isso para que seja destruída a soberba que poderia levar-nos à queda. A soberba é uma das coisas que mais deixa Deus indignado. Justamente por isso, ele permite que a tempestade nos assole, para que vejamos quão frágeis e limitados somos diante de coisas muito maiores que nós, e aprendamos a colocar-nos no nosso devido lugar. Paulo disse uma coisa interessante em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8. E para que
me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ao enviar o espinho na carne, é como se Deus dissesse: deixe-me mandar uma tempestadezinha para afligir o rapaz, para que ele não fique muito metido à besta, com tudo que revelei a ele. Enquanto Paulo não entendia o porquê da tribulação, ele orou pedindo a Deus para livrá-lo. Mas o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que o apóstolo concluiu? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, segundo Coríntios capítulo 12, verso 9. Paulo aprendeu que ao permitir a tempestade em nossa vida, Deus possibilita que nos conheçamos melhor, que saibamos de verdade quem somos, para conhecermos mais e melhor quem é Jesus. Deus também permite que a tempestade sobrevenha para conscientizar-nos acerca de quem é Jesus. As pessoas não fazem ideia de quem realmente ele é. Alguns acham que ele foi um filósofo, um grande profeta, um revolucionário, mas isso não passa de conversa fiada. Jesus é muito mais do que um mestre evoluído. No Evangelho de João há diversas declarações de Jesus que revelam quem ele de fato é, como a gente vê aqui em João 6,35, que diz: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, capítulo 8, verso 12. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagem. João 10, verso 9. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai o lavrador. João 15, 1. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Jesus é a manifestação em carne do Deus cheio de glória, majestade e poder, mas a fim de revelar quem ele é para nós. O Pai às vezes envia uma tempestade para que possamos conhecer de perto o Cristo em quem afirmamos crer. A tempestade pode ser entendida então como uma oportunidade para Jesus revelar quem ele é e dar uma amostra do seu infindo poder. Isso é algo muito importante, porque muitas pessoas possuem um conhecimento superficial de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, de um modo geral, elas costumam ter um conhecimento limitadíssimo sobre ele. Então, quando vem a tempestade, passam a conhecer melhor o Filho do Deus vivo e o verdadeiro, que veio salvar a humanidade. Foi isso que aconteceu com os primeiros discípulos. Lembra a primeira tempestade? Eles ainda não conheciam bem quem era o Mestre. E surpresos por este ter ordenado o fim da tempestade, perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que está escrito em Marcos capítulo 4, verso 41, parte B. Mas após a segunda tempestade, eles declararam: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, verso 33, parte B.
Os discípulos aprenderam mais sobre quem era o Filho de Deus a partir da primeira tempestade. A proximidade de Jesus e o socorro na hora da tribulação possibilitou-lhes um conhecimento mais profundo sobre o Mestre e o seu poder. Esse conhecimento prático foi fruto da experiência deles ao passarem por aquela e por outras situações difíceis. Depois de passar 3 anos com Jesus e testemunhar inúmeros milagres, Pedro deu um testemunho público sobre o Cristo a quem ele anunciava. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. E João também declarou: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 20. Para aprimorar nossa fé. Outro motivo para Deus permitir as tempestades em nossa vida é o aprimoramento da nossa fé. Se prestarmos atenção às narrativas nos evangelhos de Marcos e de Mateus, constataremos que no primeiro relato os discípulos desesperados com a fúria do vento e do mar acordaram Jesus dizendo que estavam perdidos. Jesus deu uma ordem e a tempestade cessou. Os discípulos acordaram Jesus devido a um princípio observado pela escola judaica, a qual diferia da graça em relação ao papel do mestre e do discípulo. A escola judaica era rígida, o discípulo tinha de imitar o mestre em tudo. Já na escola grega, apesar de o discípulo imitar o mestre, ele podia desenvolver um estilo e pensamento próprios. Seguindo o modelo da escola judaica, os discípulos acordaram Jesus porque, sendo ele o mestre, esperavam que eles dissesse como deviam proceder naquela situação. Eles não acordaram Jesus achando que ele poderia acalmar o vento e o mar. Eles o chamaram com muito respeito. Mestre, Rabi, o que devemos fazer agora em meio a esta tempestade? E qual foi a resposta de Jesus a eles? Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Marcos capítulo 4, verso 40, parte B. Jesus cobrou fé. Mais tarde, durante a outra tempestade em que os mesmos discípulos estavam envolvidos, Jesus não estava no barco. De repente, ele apareceu andando sobre as ondas. Eles, com medo, pensaram que era um fantasma. Jesus os acalmou, dizendo: sou eu, não temam. Então Pedro propôs: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus capítulo 14, verso 28, parte B. Pedro também andou sobre as águas, como mestre. Contudo, quando o discípulo tirou os olhos de Jesus e reparou na força do vento e das ondas, começou a afundar e clamou por ajuda. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus capítulo 14, verso 31. Note que em Marcos 4, Jesus disse que os discípulos não tinham fé. Já em Mateus 14, ele afirmou que os discípulos tinham uma pequena fé. Esta cresceu de um episódio para o outro. Assim, quando Jesus entrou no barco, eles não perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles se ajoelharam e adoraram Jesus, dizendo:
és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, verso 33, parte B. Isso indica a nova dimensão que a fé dos discípulos atingiu. As tempestades que assolam nossa vida também têm como objetivo aprimorar nossa fé. Por isso, não devemos, em hipótese alguma, reclamar delas, achando que são castigos de Deus. Devemos vê-las como um instrumento que Ele usa para fazer nossa fé crescer. O Senhor tem a intenção de levar-nos a patamares superiores. Pretende fazer coisas que nem imaginamos. Por isso e para isso estamos sendo preparados. Para aprendermos a ajudar outros. Deus também pode permitir a tempestade em nossa vida, para nós aprendermos a ajudar outras pessoas que também estejam passando por tempestades. Esse princípio é absolutamente fantástico. Paulo o mencionou em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em algumas tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É necessário ajudar os que estão em dificuldades. Deus nos ajuda a vencer o dia mau, para que, com base nessa experiência, possamos ajudar outros a vencerem a tempestade também. Esse é um princípio maravilhoso. Imagine uma boa mulher casada com um homem mau, adúltero, infiel e ainda por cima violento. As pessoas lhe recomendam que se separe, mas ela o ama e acredita que Deus pode mudar aquela realidade. Então, depois de 10 anos, o homem se converte a Cristo, arrepende-se de seu pecado, pede perdão e muda de atitude. Então, certo dia, aquela mulher se depara com uma irmãzinha que está passando pela mesma situação que a afligira no passado. Então, pode consolar e aconselhar a irmã e não abandonar o marido. Porque Deus tem poder para conceder vitória sobre aquela adversidade e transformar a realidade dela. Esse é apenas um modo de uma pessoa mais experiente na fé consolar e animar outra que esteja fragilizada e pesarosa pelas tempestades que ameaçam destruir tudo o que ela conquistou. Precisamos enfrentar as situações difíceis da vida e aprender a ajudar outros. É justamente aqui que reside a grandeza da igreja. Nós atravessamos juntos as tempestades que, com a permissão de Deus, assolam nossa vida dentro de uma comunidade, para que possamos ajudar outros que estejam sentindo-se perdidos no caos, a também vencer suas tempestades. Medite no que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11 ao 15, que diz assim: Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem
uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. E há promessas maravilhosas no Salmo 112, do verso 1 ao 9, para, para, para quem ajuda o próximo, demonstrando o mesmo caráter de Cristo. E aí diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. E glórias a Jesus. Essa foi a mensagem para compartilhar com todos, da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus, pastor Mantelli Paixão, mais uma vez, aqui para deixar essa mensagem para todos meditarem e acompanhar cada versículo que foi relatado aqui, pegar a Bíblia para meditar, para se alimentar da palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, que cura, que liberta, que transforma, que faz maravilhas na nossa vida, na vida daqueles que creem e tomam posse da vitória, da bênção que vem da parte de Deus. Muitos estão atrás de revelações, revelação de A, de B e de C. Mas a revelação que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus, aqui dentro, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, já está a revelação que nós precisamos em nome do Senhor Jesus. Ficam na paz de Jesus e glórias a Jesus.